Três horas e 2 minutos. Olá, ótima tarde para você que se liga na Live do Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo. Com a gente também os ouvintes da Rádio Super 91.7 FM. Já lembro que você pode participar da nossa programação, participar aqui da live, que a cada dia discute um assunto importante para sua vida. Nosso WhatsApp é o 988-100-917, o nosso código de área é o 31. Você pode participar e nos acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com/portal Tempo, pelo twitter.com/o Tempo e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/o Tempo. Lembrando que você ainda pode assistir a nossa programação no supernoticiafm.com.br. Também você pode acompanhar por otempo.com.br. A gente hoje vai falar do cenário internacional. Ontem, a essa hora, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava tomando posse em Washington. O antecessor, agora ex-presidente Donald Trump, não compareceu, quebrando uma tradição histórica de uma passagem de poder amistosa entre os chefes de Estado norte-americanos. Com o novo presidente, muita coisa deve mudar na relação Brasil-Estados Unidos, muita coisa deve mudar na relação do país mais poderoso do mundo, da democracia mais longeva do planeta em relação aos imigrantes e aos outros países. E também certamente vai mudar o cenário para aquelas pessoas que desejam investir e trabalhar nos Estados Unidos. É sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o Francisco Vicrota. Ele é advogado, especialista em vistos de trabalho e é um dos poucos brasileiros que tem o equivalente à OAB dos Estados Unidos, ou seja, pode atuar nos Estados Unidos como advogado. Vicrota, boa tarde, bem-vindo aqui à Live do Tempo, prazer te receber com a gente aqui. Boa tarde, Rodrigo, grande abraço, prazer também poder comparecer aí, contribuir um pouco para disseminar aí um pouco mais de informação e ajudar a gente. Pois é, certamente tem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora que têm o sonho, o desejo, a vontade de ir para os Estados Unidos para trabalhar, para empreender também, e vai poder entender um pouco mais desse mundo e de como as coisas funcionam por aí. Mas antes da gente falar, ô Vicrota, especificamente da questão do trabalho, dos empreendimentos, dos investimentos aí nos Estados Unidos, eu queria começar esse bate-papo com você pela notícia mais nova, pelo grande factual que a gente tem, que foi a posse ontem, né? Exatas 24 horas o Joe Biden estava tomando posse como presidente dos Estados Unidos. Há uma expectativa grande de mudança. Ele já assumiu o mandato presidencial com algumas medidas importantes, como, por exemplo, retornando os Estados Unidos à OMS, entrando novamente no Acordo de Paris, assinando medidas que vão facilitar a vida daqueles que trabalham ilegalmente nos Estados Unidos para que tenham a situação legalizada. Enfim, uma série de medidas que vão diametralmente no sentido oposto daquilo que vinha fazendo o antecessor Donald Trump. Diante disso, eu te pergunto, como é que os Estados Unidos estão acompanhando essa transição e essa troca de poder por aí? A gente pode dizer que foi uma transição e uma troca de poder histórica, não só por ser o 46º presidente americano, mas por toda essa discussão que existiu em volta dessa eleição e a polarização que foi estimulada durante alguns anos, e hoje uma nova mensagem de um novo governo de união, né, de vamos trabalhar todos juntos, que eu acredito não tomando nenhum partido, mas eu acredito que sempre foi o espírito americano, né? Um espírito de união, como você próprio acabou de dizer, né? É um país constituído por imigrantes, feito de imigrantes, essa é uma das grandes naturezas da América, e toda essa discussão que existiu, aos poucos vai ficando para trás, e eu acho que essa é a parte mais legal que a gente pode observar hoje, nos primeiros dias aí do mandato do presidente, que olha, ok, nós queremos andar para frente, não queremos ficar nessa discussão e polarização. Ele tomou algumas medidas executivas muito interessantes no início do seu mandato, né?
confrontando um pouco as decisões do último mandato presidencial do presidente Trump, né, a questão do Tratado de Paris e uma série de outras coisas, mas eu acredito que o espírito americano continua na ideia de um país para crescer, de novos desenvolvimentos, novos investimentos. Eu vejo com bons olhos, eu acho que as pessoas estão começando a observar com bons olhos. Aqui no Brasil, para nós, Vicrota, ficou a sensação de que os Estados Unidos saíram absolutamente divididos da eleição. E muita gente até comparou, né, com a situação que a gente vive no Brasil de alguns anos para cá, com essa dualidade que existe aqui no Brasil, muito entre direita e esquerda protagonizando o embate político e eleitoral. E nos Estados Unidos nós ficamos com a sensação de que o país saiu dividido. Mas agora você diz que já há, até mesmo a partir do discurso feito ontem pelo Biden, de alguma maneira um sentimento de união. Você acha que essa sensação de divisão que passou, até porque o Trump teve uma votação também que convenhamos, foi muito expressiva, essa sensação de divisão, ela vai ficar para trás, que o Biden vai conseguir, digamos, unificar o país em torno das necessidades que os Estados Unidos têm? E até de uma retomada mesmo de relações dos Estados Unidos com o mundo, porque as relações norte-americanas com o mundo, de maneira geral, todos nós sentimos que ficaram muito prejudicadas ao longo do mandato do agora ex-presidente Donald Trump. Rodrigo, um ponto muito engraçado, aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que o marco da invasão do Capitólio e toda aquela cena, né, toda aquela visão foi muito marcante para o americano em si, não só o republicano ou o democrata, né, mas eu acho que todos eles perceberam que talvez isso tenha sido um passo a mais, né, talvez desnecessário, não é a cara dos Estados Unidos ter esse tipo de atitude. É um país, sim, vamos dizer, um país unido, né? Eu costumo dizer isso muitas vezes para alguns clientes ou para algumas pessoas que a gente está conversando. Uma das grandes diferenças a comunidade é muito unida. Se você tem um problema na escola, todos os pais vão, a escola é pública, então eles se reúnem. Se tem um problema na cidade, as pessoas vão, se manifestam, mas são manifestações que usualmente não atingem o nível que atingiu aquela manifestação do Capitólio. E eu acho que aquilo serviu, talvez, minha opinião pessoal, como um ponto de parar e pensar para o próprio americano como um todo, independente do seu partido, de talvez isso tenha ido um pouco longe demais. Foi desnecessário. E eu acho que esse pode ser um ponto start da reunião do povo americano em vamos construir um país para frente. Se o Biden vai ser o responsável por isso, ou quem vai conduzir isso, talvez sim, ele vai ser, o próprio discurso dele põe ele como um carro-chefe, que ele quer fazer isso, mas eu acho que é da essência da própria natureza do americano, o desenvolvimento, trabalhar em conjunto. Eu acho que isso vai ser essencial para o país. Nós sabemos, Vicrota, que o Brasil não está, obviamente, no centro das atenções e das preocupações dos Estados Unidos. Mas sabemos também que existem pontos de divergência entre o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na sua avaliação, com a chegada de Joe Biden agora, com a ascensão dele à presidência dos Estados Unidos, o que isso vai representar para as relações com o Brasil? Você acha que há uma piora efetiva, como alguns analistas têm apostado, nessa questão da relação, sobretudo no que diz respeito a políticas de direitos humanos, a políticas climáticas também e ambientais que têm sido alvo de críticas e já foram alvos de críticas do próprio Joe Biden? Sim, é importante. Eu tenho alguma experiência na área internacional, já trabalhei em algumas multinacionais, inclusive aqui nos Estados Unidos, já trabalhei junto a algumas empresas que investem no Brasil, né? Grandes players do mercado, vamos dizer assim. É inevitável que o Brasil é hoje um grande país em termos econômicos, a gente não pode discutir isso. Tá? Se a condição está boa, se está ruim, esse é um outro parênteses dentro de uma discussão política, mas é um país de expressividade econômica no mundo. Além disso, o próprio Biden, ele reconhece a possibilidade de atuar frente às crises que existem humanitárias hoje na América Latina.
tá? Que causam todos esses problemas dos migrantes. Hoje a gente tem cerca de 7 a 8 mil hondurenhos migrando, passando pela Guatemala. O Trump já, no seu governo, barrou uma série de outras caravanas que vieram. É um grande problema humanitário. A gente não pode fechar o olho para a humanidade. Existem problemas, estão nos vizinhos dos Estados Unidos e está interferindo. O Brasil é, sem dúvida, o maior player da América Latina, vamos dizer assim. Ele tem essa expressão e eu acredito que os Estados Unidos vai precisar do apoio do Brasil para trabalhar em conjunto nessas questões. Ou seja, se os Estados Unidos quer resolver os problemas humanitários e trazer toda esta união não só para dentro do país, ele também vai ter que trabalhar suas políticas externas. E eu acho que é um processo de adaptação, né? Os discursos são falados, mas acredito que para o próprio governo atual do Brasil também é uma lição aprendida pelo que aconteceu com o Trump, né? As pessoas assimilam muito a imagem do Bolsonaro ao Trump, né? Existem até algumas brincadeiras com relação a isso, mas brincadeiras à parte, tudo é um aprendizado. Eu acho que é momento de aprender a lidar um pouco melhor com essa situação. E sem dúvida eu acho que vai ter muita aproximação. O governo Biden valoriza profissionais qualificados, né? Para quem está no mercado, no exterior, a gente consegue observar a nossa capacidade, né? Os nossos profissionais, os engenheiros são muito bem reconhecidos aqui, possuem excelente formação, clientes e conhecidos que são médicos, dentistas, trabalhando hoje na área de saúde, são altamente aceitos nos Estados Unidos pela sua formação e pela sua capacitação. Nós somos um povo de natureza esforçada, né? Não é incomum você ver uma série de estrangeiros aqui, principalmente brasileiros, se esforçando para revalidar a sua licença profissional nos Estados Unidos, ou seja como um advogado, como eu fiz, seja um médico, né? Passar por esse processo, isso tudo mostra as nossas capacidades. E eu acho que esses são elementos essenciais, como declarado pelo próprio atual presidente Joe Biden. A gente precisa de profissionais qualificados. Então, acredito que vai melhorar a relação, tá? Eu vejo como pontos positivos. A live do Tempo de hoje está conversando com Francisco Vicrota. Ele é advogado especialista em vistos de trabalho e está nos Estados Unidos, mora e trabalha nos Estados Unidos, está nos ajudando a entender um pouquinho, inclusive na política, de alguma forma norte-americano, a imprensa norte-americana entendeu essa fala. Existe uma expectativa de que, por exemplo, o Trump possa liderar o Partido Republicano, liderar uma oposição a partir de agora ao Joe Biden, e até te pergunto, como é que isso se daria, sendo que dentro do próprio Partido Republicano há tantas reações e há tantas rejeições em relação a ele? Basta ver que ele ontem não estava na posse do Biden, mas o vice dele, Mike Pence, estava presente. Eu costumo dizer que você tem dois partidos políticos americanos grandes, os republicanos e os democratas. Existem, e a gente sempre vê a eleição americana polarizada, um ou outro candidato. O processo eleitoral e o processo político americano é divergente do processo brasileiro. E esse é um dos pontos fortes, por exemplo, que o nosso escritório trabalha com os clientes, adaptação cultural. A gente tem que entender, óbvio, dentro do aspecto legal, né, que é a nossa parte de trabalho, mas a gente tem que entender que dois países possuem histórias e formações diferentes, como duas pessoas, às vezes tiveram formações diferentes, histórias diferentes. Mas não, existem outros candidatos, muitas vezes a gente nem ouve falar do nome deles, que a expressividade deles é muito pequena, a forma que eles se candidatam ou participam da eleição é bem diferente do Brasil, mas de certo é que minha visão pessoal é de que a gente tem que diferenciar muito quem é Donald Trump e quem são os republicanos. Talvez esse sentimento que você expressou, né, de os próprios republicanos estarem meio assim, eu não sei se hoje o ex-presidente Donald Trump representa tanto a imagem dos republicanos, tá? E apesar dele ter essas declarações, ele é uma pessoa de personalidade forte, sem sombra de dúvidas, não há como discutir isso, né? Não cumpriu uma tradição
cerca de 200 anos, que é a transmissão da posse e tudo mais, mas ele sempre deixou o seu recado, né? Ele sempre deixou, eu voltarei um dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Acho que os próximos dias nos dirão como será o futuro político dele. Ele já é uma pessoa com certa idade também, temos que observar todos os aspectos, talvez uma candidatura ao Senado, ele ainda tem algumas coisas, tem um processo de impeachment em andamento para ser discutido, tem uma série de outras coisas ainda que eu acho que tem que ser passadas para a gente ter um pouquinho mais claro, um pouquinho mais de informação para a gente ter mais claro qual que talvez seja o destino político aí do Donald Trump e essa relação dele com o governo americano. Vicrota, agora vamos falar um pouquinho dessa questão do brasileiro nos Estados Unidos, né? Você está aí radicado nos Estados Unidos, é um dos poucos advogados brasileiros que tem o equivalente à OAB norte-americana para atuar efetivamente como advogado aí. Você tem assessorado empresários, sobretudo mineiros, a investirem nos Estados Unidos, a conseguirem o green card. E aí eu te pergunto, primeiro, como é que foi essa experiência sua? E acho que é legal você contar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, como é que foi até essa adaptação ambiental, né? Você destacava agora há pouco que você trabalha até nessa perspectiva de fazer uma adaptação cultural, ambiental das pessoas para elas entenderem que não estão mais no Brasil e que hoje vivem num país diferente, que vivem uma cultura diferente. Começa contando um pouquinho da sua história para que o nosso ouvinte e seguidor possa conhecer e a partir daí a gente vai desenrolando esse papo sobre as possibilidades que existem, sobretudo a partir dessa nova era agora que se abre nos Estados Unidos. Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que não diferente de todo mundo que tem esse interesse e essa curiosidade, né? É um país atrativo, é um país de tecnologia, é um país das inovações, é um país, querendo ou não, tem um povo, principalmente na região sul da Flórida, que a gente tem um povo muito latino, tem muito da nossa cultura do brasileiro. E ele, sem dúvida nenhuma, é muito atrativo, tanto para turistas, quanto para pessoas que querem trabalhar, empreender ou investir. E eu, um dia, também tive essa ideia. Eu estava trabalhando para uma multinacional na época e nós tivemos alguns empecilhos, vamos dizer assim, né, problemas de violência do Brasil próximo, e eu e minha esposa, na época, começamos a discutir. E tinha uma ideia. Poxa, é um país capitalista, eu sou trabalhador, não tenho nenhum passado criminal, não tem nada de errado na minha vida, estou aqui querendo correr atrás, construir a minha vida, não é possível, é um país capitalista, tem que ter um espaço e tem que ter uma forma da gente entender isso. Eu tinha uma vaga ideia de como funcionava, essa vaga ideia não é distinta, a regra geral é que você tem um sponsor que te patrocine para você poder se tornar um residente, essa é uma regra geral, né, as exceções existem. E aí eu decidi fazer o meu mestrado nos Estados Unidos em Direito Internacional e como matéria optativa acabei optando por fazer imigração e deixa eu ir lá tentar entender como que funciona essa regra aí, como é que funciona. E acabei que fui convidado a trabalhar na época como meu professor e tudo da área de imigração e acabei conhecendo bem dessa área e me desenvolvi muito dentro dela, cumpri exatamente isso. Olha, vem com calma. Não vem já fazendo tudo, né? Alguns clientes às vezes vão investir nos Estados Unidos, saem comprando alguns negócios e não fazem a avaliação correta do negócio, um due diligence, ou não contratam profissionais adequados para fazer isso, e porque acreditam que não, é os Estados Unidos, não é possível. Nós tivemos um caso de um cliente que o contador estava envolvido, ele comprou um negócio e esse negócio tinha um contador que estava envolvido num cenário de fraude, e ele acabou tendo uma série de problemas em função disso, né? O que não é uma coisa agradável e desejável. Então, buscar profissionais qualificados, pessoas que estão adaptadas ao mercado, que entendem do que elas fazem, é sempre muito importante. Às vezes custa um pouquinho mais, custa você contratar um especialista para te ajudar no business e tudo custa, mas pode ter certeza que você tem essa economia lá na frente que te ajuda muito nessa adaptação cultural. Acho que esses são alguns fatores assim importantes, Rodrigo, dessa experiência que eu tive, né? O próprio advogado americano, tecnicamente ele pode ser muito bom, mas ele tem um contexto mais frio de atuação, né? Geralmente o paralegal assiste, ele supervisiona, ele não tem um contato tão direto. Eu busco manter a nossa advocacia, que eu chamo assim de advocacia brasileira, né? No nosso escritório a gente tem eu costumo dizer aos nossos clientes que eu faço contato direto com eles, a equipe
está trabalhando junto, todo mundo trabalha em prol do benefício do cliente, mas o cliente está contratando o advogado, como se fosse um médico, né? Você está contratando um médico para assessorar. Então, a assessoria jurídica é dada pelo advogado e a gente tenta fazer uma adaptação boa para o cliente, ajudando ele nesse aspecto. Você trouxe pra gente, Vicrota, um panorama daquelas pessoas que chegam com a busca da legalidade, que buscam o investimento, que buscam sobreviver empreendendo nos Estados Unidos. Mas nós sabemos também que muitos brasileiros chegam aos Estados Unidos, muitas vezes de maneira ilegal, e chegam para construir a vida, mas às vezes não empreendendo, porque não tem nem meios, nem recursos, não tem dinheiro para isso. Ele chega para trabalhar, para tentar construir a vida muitas vezes a partir do zero. Para esse brasileiro, digamos que talvez seja a maioria que vai para os Estados Unidos, que tipo de conselho que você daria, sobretudo a partir de agora, com a administração Joe Biden? Que tipo de preocupação tem que ter o brasileiro que chega aí, de repente não para empreender, mas para procurar, não para investir, mas para procurar um emprego? É um ponto muito interessante, né? Eu sou muito formalista, em certos pontos. Eu acredito e vejo isso no dia a dia. Os Estados Unidos é um país de oportunidade e ele é um país para aquelas pessoas que querem andar na linha. E é impressionante. Se você fizer tudo certo, vai ter uma solução ali na frente para você. Se você se enquadrar dentro do caminho. E como você falou, algumas vezes cada pessoa tem o seu motivo, tem o seu desespero, tem a sua necessidade. A gente vê, e por isso existem inclusive os vistos humanitários nos Estados Unidos, né? Asilo político, uma série de outras necessidades. As pessoas eventualmente colocam os valores na frente, né? Eu quero dar uma condição melhor para minha família, estou sendo ameaçado no meu país, ou alguma outra coisa, vou lá juntar um dinheiro. E muitos viveram numa esperança da reforma. Houve uma reforma na época do governo Reagan, em 1986, que deu uma certa anistia a algumas pessoas que estavam ilegais no país, nos Estados Unidos. E muitas pessoas vivem desde então à espera de quando será a nova anistia para aquelas pessoas que estavam ilegais, e hoje no governo Biden existe uma certa luz no fim do túnel dizendo que, olha, talvez eu vou legalizar 11 milhões de pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos, tá? E o que a gente diz por ilegal? A gente pode ter 4 tipos de pessoas nos Estados Unidos, vamos dizer assim. A gente tem o cidadão americano, aquela pessoa que é residente permanente ou possui um green card, pessoas que estão visitando temporariamente o país, né? Então elas têm um visto de turismo, um visto de estudo, de alguma forma elas vão retornar ao país dela de origem, e a gente tem aquela pessoa que está ilegal no país, ou ela entrou ilegal, ou ela entrou legalizada e permaneceu ilegal dentro do país, tá? O que é contra a lei migratória. Só que é óbvio que a forma de normalização, né, ou um caminho, como é proposto, eles estão falando aí em 8 anos de propositura de um caminho para a legalização desse imigrante que não estava condizente com as regras migratórias, é um caminho de 8 anos para ele se tornar um americano, talvez 5 para ele virar um residente, vai ter algumas condições. E essas condições certamente vão incluir não ter cometido crime, às vezes não estar dentro de um processo de deportação, ter algum vínculo familiar, tudo isso vai ser discutido dentro de um processo. Mas a minha recomendação é não faça nada contra a lei. Toda vez que você está indo contra a lei, você está causando um problema no seu perfil imigratório que pode te prejudicar no futuro. Claro que cada um tem a sua escolha, jamais vou interferir, né? Mas viver sobre uma esperança futura, os casos podem ser muito lindos, mas a gente vê diariamente pessoas que às vezes têm o sonho cortado em função de uma imigração ilegal ou algo assim, né? Um pai e uma mãe que trazem filhos, eles chegam com seus 10 anos de idade, às vezes mais novo. O pai e a mãe ficam 5, 6 anos, a criança cria laços com os colegas na escola, cria laços com os vizinhos, de uma série de coisas, e às vezes, infelizmente, entra num processo de deportação ou tem que retornar para o seu país, não buscam o caminho
correto, e aí a gente tem uma separação de família ou alguma coisa que às vezes não é tão agradável. Então, cada um tem que pensar muito nos fatores prós e contras de poder fazer isso, né? O trabalho ilegal nos Estados Unidos não é permitido, ele não é autorizado, tem implicações sérias tanto para quem vem trabalhar ilegal, quem está trabalhando ilegal, tanto para quem emprega o trabalhador ilegal. Então, assim, multas e até outras implicações que podem existir. Então, eu recomendo sempre, é um país muito bom. Eu vejo isso diariamente com os meus clientes, com colegas, é um país cheio de oportunidade, é um país de crescimento, mas é muito importante você conduzir essa sua trajetória e esse seu desejo de uma forma bem correta, para você não ter problema na frente. Às vezes você constrói um sonho e lá na frente, por um passo em falso no seu passado, você pode ter seu sonho prejudicado. Aqui pelo nosso WhatsApp, Francisco Vicrota, tem a participação do João Marcos, do bairro União, que sempre participa aqui, e ele está mandando uma pergunta. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde à turma da Live do Tempo. Eu queria saber como é que eu faço para conseguir um green card. Eu tenho curso superior, tenho vontade de morar nos Estados Unidos. Ele não falou aqui qual é o curso superior no qual ele é formado. Se der, manda pra gente aqui, João Marcos. E tenho vontade de ir para lá para trabalhar. Como é que eu faço para ir legalmente? Quais são os passos que eu tenho que seguir para poder ter residência nos Estados Unidos? Ele acabou de mandar aqui, diz que é formado em engenharia da computação. Muito legal. Uma área interessantíssima hoje, de muito interesse do governo americano. Para a gente falar sobre isso, lembra que a gente falou que a gente tem 4 possibilidades de pessoas em solo americano, né? Uhum. O ilegal, aquela pessoa que está temporariamente dentro dos Estados Unidos, o residente e o americano. Qual que é a diferença entre essas 4 pessoas? Direitos e deveres. O ilegal, ele vai ter todos os deveres, ele não pode matar alguém, roubar, não pagar imposto e dizer, olha, como eu estou ilegal, eu não tenho que cumprir a regra. Não, ele tem que cumprir todas as regras, mas ele vai ter poucos direitos, provavelmente os direitos humanitários, vamos dizer ali, os direitos básicos de permanecer no país para tratamento médico, depois ele é deportado, ou alguma coisa, às vezes ter um tratamento médico e depois, ou algo assim, né? Ninguém pode recusar a vida a ninguém. Os temporários, eles vão ter direitos e deveres, cada um específico para aquele proposta da presença dele dentro do país. A imigração americana, ela é baseada na intenção. Então, você pode ter pessoas trabalhando temporariamente nos Estados Unidos, tá? Existem regras para isso. Os residentes permanentes, eles já vão ter quase que todos os direitos amplos de um cidadão. Eles não vão poder votar, mas em regra eles podem trabalhar para quem eles quiserem, uma série de coisas, e sustentar as suas famílias e ter uma vida normal, tá? O americano é o americano, ele pode entrar, sair, fazer o que quiser. Lembrando que o residente ainda é um estrangeiro, ele não se tornou americano, ele tem que cumprir algumas regras para mostrar que ele ainda tem o interesse de residir dentro do país e futuramente, se a lei permitir, como permitir dentro da regra, ele pode se tornar um cidadão americano. Bom, então, pegando a pergunta do João, é o seguinte, como eu posso trabalhar nos Estados Unidos legalmente? Por que eu expliquei esse passadinho aí, esse pequeno parênteses? Você pode vir temporariamente ou você pode vir de forma definitiva. Essa é a primeira ideia que você tem que ter na sua cabeça. Ok? Se você quiser vir temporariamente, vão existir alguns vistos temporários de trabalho. H1, L1, O, P, tudo baseado na sua característica profissional. Em regra, e aí, para os vistos temporários, essa regra é quase que unânime, você tem que ter um sponsor, ou seja, um patrocinador do seu visto. Vai existir uma regra geral desse processo para a gente ter um entendimento, é que vai existir um empregador, esse empregador vai ao Ministério do Trabalho, de uma características da vaga e vai testar o mercado. Se ele não encontrar um profissional americano, o governo permite então que ele pegue essa certificação do Ministério do Trabalho e vá à imigração e diga, olha, eu não encontrei ninguém, então eu quero trazer uma pessoa para trabalhar aqui, ok? Então, se você vai trabalhar num projeto de TI,
Você vai trabalhar para a Microsoft numa implementação de um projeto, você é um engenheiro que sabe fazer migração de data center, por exemplo. E esse projeto vai durar 2 anos e meio e a Microsoft quer te contratar temporariamente porque ela não está encontrando aquela mão de obra nos Estados Unidos. Então você vai pegar um visto temporário, a empresa, né, a Microsoft, vai solicitar esse visto, ela vai apresentar isso para a imigração, se não tiver ninguém que possa cumprir a função nos Estados Unidos, e vai enviar para o consulado brasileiro ou o país que você tiver, né, o consulado americano no Brasil. E aí você vai lá pegar o seu visto, que é uma autorização para você viajar e entrar nos Estados Unidos. Né? O visto te autoriza a viajar. Quem vai autorizar você a entrar é um outro passo, que é aquele agente da fronteira americana. Uhum. Tá? De outra forma, se você tem a intenção de trabalhar permanentemente nos Estados Unidos, existem 3 formas somente de você se tornar um residente americano. Tá? Aí nós não estamos falando de visto temporário, nós estamos falando aí de uma intenção de permanecer nos Estados Unidos e viver nos Estados Unidos. A primeira forma é através de laços familiares. Então, dependendo do tipo de familiar que você tiver direto, esposa, esposo, filhos ou quem for, e aí tem a lei específica para cada caso, esse americano ou esse residente americano pode solicitar para você um visto, então ele vai ser o seu sponsor, o seu patrocinador para você viajar e migrar para os Estados Unidos. O segundo grupo são os que a gente chama de vistos humanitários, loterias, que são os asilos políticos. É um grupo de pessoas, em determinadas condições, eles podem migrar para os Estados Unidos, não é muito aplicável aos brasileiros, bem detalhado cada um desses tipos, eu acho que não vale a pena a gente entrar em tanto detalhe. E um terceiro grupo que são os profissionais qualificados. Os Estados Unidos sempre valorizou a mão de obra qualificada e ele criou uma regra e qualificou alguns profissionais que podem vir para os Estados Unidos. Hoje são 5 categorias, EB1, 2, 3, 4, 5, e eles são chamados de EBs por conta do Employment Based, ou seja, vistos baseados em empregabilidade, é o desenvolvimento econômico do país. A regra geral é que você tenha um sponsor, como a gente falou, um patrocinador que vai solicitar esse visto, vai testar o mercado. Agora, existem algumas exceções que permitem você vir aos Estados Unidos sem ter esse sponsor. É o caso do EB1 e do EB2. Aquele profissional que atingiu o topo da carreira no que faz, ou profissionais EB2 são aqueles que têm uma graduação mais 5 anos de atuação dentro da área, que é o equivalente a uma pós-graduação, que eles chamam de Advanced Degree, ou habilidades excepcionais, que são algumas características. Se você estiver dentro do interesse nacional americano, tem uma regra para dizer o que é estar dentro do interesse nacional americano, você provavelmente pode vir aos Estados Unidos e desenvolver, empreender ou trabalhar para alguma empresa, tá? Essa é uma tentativa rápida aí, Rodrigo, da gente explicar todo um sistema americano para se trabalhar nos Estados Unidos, que hoje, inclusive, está sendo bem discutido aí se vai ter uma reforma dele ou não, mas hoje essa é uma visão aí aproximada do que a gente pode ter para uma pessoa trabalhar aqui. Se precisar, a gente dá mais detalhe em algum aspecto aí. O João Marcos já até respondeu aqui dizendo que, olha, deu uma luz grande aqui, já facilitou bastante o entendimento. Ele disse aqui também que, às vezes, as informações são muito difusas na internet, quando ele busca, e que cria-se alguma confusão para esse entendimento. E aí tem aqui uma outra pergunta, essa pergunta vem do Leonardo, e ele tá perguntando aqui: é indicado pedir visto em meio à pandemia? A chance de negação é maior? Como é que está a situação aí em relação à pandemia propriamente dita? E ele pergunta para visto de turismo aqui, inclusive. Ele está complementando a mensagem aqui. Como a gente falou, Rodrigo, a imigração é um serviço público americano, né? Bem impactado. Os vistos de trabalho, por exemplo, os centros de análise desses vistos são no Texas. Alguns deles, né? O maior deles talvez. E esse centro tem sofrido um grande impacto, que o Texas hoje é o 2º estado mais impactado em função de contaminação do coronavírus. Então, assim, as embaixadas e os consulados americanos, em regra, estão fechados, abertos apenas para emergência. As fronteiras estão com algumas proibições, né? A gente tem uma proibição sanitária, né? Para controle, para não ter a difusão do vírus dentro dos Estados Unidos, apesar de que a situação aqui não está da mais bonita. Já chegamos a ter quase 300 mil casos de contaminação diária, 400 mil mortes, está bem feio o cenário.
Essas barreiras sanitárias, elas existem hoje, né? As pessoas têm que fazer quarentena, dependendo do país que estão vindo. O Trump até deu uma ordem para extinguir isso no dia 28 próximo. A gente tem que ver como que o novo governo vai reagir a isso, né? A gente sabe que é um governo mais conservador nesse aspecto. Além disso, o Trump também criou uma outra barreira durante seu governo, que, segundo a justificativa dele, para proteger o mercado de trabalho e não autorizar pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos, né? Com raríssimas exceções, a viajar e entrar e se tornarem um imigrante. Você pode até obter o visto, lembra? O visto, ele é uma autorização para você entrar num transporte e se apresentar dentro, na entrada dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, é uma carta de um departamento para outro dizendo, olha, eu já olhei essa pessoa previamente no país dela, ela pode viajar e solicitar entrada no país. Ele não garante que você vai entrar no país. Quando você entra no país, você adquire um negócio chamado status, ou seja, uma condição. Então você pode ter um visto para viajar e entrar em uma determinada condição e depois até alterar essa condição dentro do país. Mas, realmente, hoje a gente tem algumas dificuldades. Solicitação de vistos. Solicitar o visto, eu acho que as pessoas talvez até consigam fazer, não tem o problema é você conseguir fazer a entrevista, porque os consulados estão fechados. O problema todo é você conseguir evoluir o seu processo para a obtenção do visto. E mesmo você obtendo o visto, o processo para você viajar para os Estados Unidos também ainda está um pouco nebuloso e confuso. Então eu acho que a gente tem que observar um pouco mais e ver como vai ser a evolução desse início de novo governo, para ver se a gente tem alguma boa expectativa. Ansiosos para voltar a ter o turismo à tona, para voltar a poder ter familiares próximos da gente. Todo mundo que está lá e está aqui sabe a falta que faz o carinho da família próximo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Vicrota, a gente falou muito da questão do visto de trabalho, do visto de turismo. Eu queria falar um pouco também sobre a situação do brasileiro que vai para investir. A gente já tinha começado a falar, acabou falando agora um pouco sobre essa questão do trabalhador que vai aí para buscar o trabalho e não necessariamente em condições de empreender. Mas nós sabemos também que temos um contingente de brasileiros que tem vontade de fazer negócios nos Estados Unidos, de investir. E você assessora empresários, você assessora pessoas que querem investir nos Estados Unidos. E aí, Vicrota, eu te pergunto o seguinte, ao longo de 2020, a gente já vinha vivendo um processo de alta constante do dólar, por exemplo, e a pandemia parece que intensificou esse processo. E é claro que o dólar mais alto dificulta muito a vida para nós brasileiros aqui, porque o nosso real fica cada vez mais desvalorizado perante o dólar. Para quem está aí, talvez seja uma maravilha quando o dólar sobe e manda dinheiro para a família aqui no Brasil, enfim, fica tudo muito mais fácil. Mas para quem está aqui e ir para aí fica mais difícil. Ainda hoje, para quem tem condição de investir, vale a pena? Mesmo que o dólar esteja nas alturas, como anda, num patamar que acho que poucas vezes a gente viu, ou a gente nunca viu? Rodrigo, é muito interessante. Dólar alto. Você investe para obter retorno, concorda? Senão não é investimento, né? Você pode até não ter o retorno financeiro, mas você investe por um retorno. Se você é uma organização sem fins lucrativos, você investe para ter um retorno humanitário que seja. O dólar está caro? Para alguns sim, para outros não, depende muito da perspectiva. Mas se você investe em dólar, o seu retorno também é em dólar. Então, assim, eu costumo dizer, a minha visão é jurídica das coisas, mas querendo ou não, como advogado, dono do escritório, uma série de coisas, eu também sou um empreendedor nos Estados Unidos. Sim. Eu vim empreender como um profissional. E eu costumo dizer que as dificuldades, elas vão sempre existir, depende da forma que você olha para o seu investimento. Tem pessoas que acreditam que a dificuldade do investimento é o valor. Tem pessoas que acreditam que a dificuldade do investimento é o esforço que você tem que pôr para aquilo acontecer. E tem gente que acredita que a dificuldade do investimento é sorte. Você tem que investir em alguma coisa e ter sorte para aquilo dar certo. Eu acredito que é uma conjuntura de vários fatores, né? A pessoa que tem a limitação financeira, ela tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Aquela pessoa que não tem tanta disponibilidade financeira para arriscar ou algo assim, ela tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas eu acho que o mais importante, antes de você investir e preocupar com o valor do dólar ou com a condição do mercado,
é você ter a segurança que está fazendo isso com o caminho correto e da forma correta, contratando a assessoria contábil correta, a assessoria de business correta, trabalhando com profissionais qualificados, e essa expectativa da valorização ou desvalorização do dólar, ela tem que estar dentro do seu plano. Né, uma variação aí de 10%, 20% do valor da moeda, às vezes é expressiva e conta, principalmente dependendo do valor que você vai fazer. Mas você também tem, na visão do que você falou, você também tem que pensar no retorno. Você está tendo um retorno em dólar também, né? Várias pessoas que compraram imóveis há alguns anos atrás, hoje são brasileiros e estão muito felizes porque às vezes estão vendendo o imóvel ou alguma coisa, além da valorização do imóvel, também tiveram uma valorização da moeda muito grande. É uma troca. Alguns perdem, outros ganham. Não tem jeito, Rodrigo, sempre, sempre. Mas é um ponto de atenção, o dólar é sempre um ponto de atenção. Eu acredito que a gente deva ter uma normalidade na cotação da moeda aí para os próximos tempos aí à frente. Eu estou muito esperançoso de um equilíbrio um pouco maior e uma variação menos abrupta, igual a gente tem visto aí. E quais são as áreas mais promissoras, pensando principalmente nesse ano de 2021, que é o começo de um tempo assim, política e talvez economicamente diferente nos Estados Unidos? Difícil dizer, na época de coronavírus a gente entender a área promissora. A área de tecnologia desenvolveu muito, eu tenho vários clientes e a gente vê a demanda crescendo muito na área de tecnologia, impressionante. Talvez pela migração do home office, né, a gente trabalhar mais de casa, demandar um pouco mais de softwares novos, lives, né, videoconferências, equipamentos novos e tudo isso. A gente sempre trabalho com clientes no mundo inteiro, tem clientes na Austrália, na Europa, na Ásia, no Brasil, então a gente sempre trabalhou com essa comunicação e eu consigo perceber a evolução que existiu nessa tecnologia aí nos últimos 6 anos, principalmente nesse último ano. Então assim, eu vejo a área de tecnologia é uma área muito boa hoje. Eu tenho alguns clientes, inclusive, trabalhando com vários setores, assim. A área de saúde teve uma evolução muito grande também, demanda por profissionais que conheçam da área de saúde, não diretamente médico e dentista, mas outros profissionais paralelos a essa área, né, microbiologistas e outros profissionais hoje muito valorizados no mercado. Apesar de a gente ter uma crise econômica muito grande hoje, né, um impacto muito grande na empregabilidade, uma série de coisas, eu vejo, de certa forma, algumas áreas evoluíram muito. A área imobiliária nos Estados Unidos, a gente vê uma ascensão do mercado muito grande, o governo injetou muito dinheiro nessa área, então a gente tem um desenvolvimento. A área de construção aqui teve um desenvolvimento grande durante essa fase, não sei se grande, mas pelo menos meio contraditório com a crise que se vê em função do coronavírus. A gente tem uma indústria aí até talvez um pouco mais aquecida. Então, todas as áreas, é uma das coisas muito impressionantes, Rodrigo. Eu trabalho com diversos profissionais de diversas áreas e as histórias de sucesso que a gente vê são bem interessantes. Talvez áreas que hoje eu teria um pouco de atenção, a área, infelizmente, dos restaurantes tem sido muito afetada, né? A indústria do turismo, hotelaria, ela tem sofrido muito, né? Mas eu acho que é questão de mudança, tudo vai mudar, tudo vai se adaptar. A gente está conversando aqui na Live do Tempo com o Francisco Vicrota. Ele é advogado, especialista em vistos de trabalho, radicado nos Estados Unidos, e está aqui nos ajudando a entender como é que funciona a dinâmica até de investimentos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Vicrota, quando alguém vai empreender, quando vai investir, nós bem sabemos que a burocracia é gigantesca, né? O sujeito paga taxa de tudo enquanto é jeito, tem que pegar um monte de documento, alvará pra cá, autorização pra lá, assinatura daqui, assinatura dali. O sujeito vai 200 vezes no cartório para poder pegar às vezes uma simples assinatura para poder autenticar um documento. Enfim, você é brasileiro, você sabe muito bem do que eu tô dizendo da nossa burocracia aqui. A gente tem apreço, digamos assim, pela burocracia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, como é que funciona essa parte burocrática?
são burocratas como nós brasileiros ou é um pouco mais simplificado? Não tem essa novela, porque quando as pessoas aqui vão investir, vão abrir uma empresa, é uma novela, né? Tem empreendimento aí que fica esperando 2, 3, 4, 5 anos pro investidor conseguir abrir o negócio dele, porque tem licença disso, licença daquilo, documento disso, documento daquilo. E aí, como é que a coisa funciona? Bom, sem sombra de dúvida, para desenvolvimento de negócio é muito menos burocrático, né? Os Estados Unidos é o país do que a gente chama de small business, é o país dedicado aos pequenos negócios, pequenos empreendedores. Eles têm uma expressividade muito grande dentro do país e dentro da economia. Realmente é bem valorizado e é simplificado. A gente tem o Small Business Administration, que seria uma forma de instituição que auxilia esses desenvolvedores, né, esses donos de pequenos negócios com uma série de empréstimos, uma série de suporte, cursos. Então, assim, a gente tem muita facilitação. Mas dizer que não existe burocracia e que tudo é mil maravilhas, mais ou menos, né? A área migratória, por exemplo, uma família de 4 pessoas, a gente chega a preencher cerca de 30 formulários com 10 páginas, 15 páginas às vezes para cada um, com várias perguntas, e se você for olhar por essa perspectiva, ela é bem burocrata, né? Muita papelada ainda, e muita coisa ainda papel físico que você tem que enviar e tudo. Querendo ou não, existem certas facilidades. Em termos de tributação, a gente até patrocina até um grande colega, o Rubens, que também se graduou nos Estados Unidos como tributarista, e ele é tributarista no Brasil, e a gente trabalha muito essa ideia de entender um pouquinho as complexidades de cada sistema. Eles são diferentes, né? Mas é uma cultura nova. Isso talvez demande mais trabalho para a gente também conseguir entender. Então, dizer que eu no Brasil, às vezes eu já estou acostumado com a minha burocracia, eu já sei que funciona daquela forma, então eu já não vejo aquilo como tanto problema. Às vezes é mais simples conseguir algo nos Estados Unidos, mas ele demanda mais esforço seu para conseguir entender aquela nova cultura. Então, assim, realmente a complexidade tributária não é tão grande quanto no Brasil, a complexidade de licenças para negócios talvez bem mais simples que no Brasil. Se você for fazer uma obra aqui, talvez para você ter licença para fazer uma construção civil seja tão quão ou próxima da burocracia brasileira, mas são setores. Eu acho que cada setor tem sua particularidade. Falando de investimento, essa é uma dica muito legal. Sempre que você tiver interesse em vir para os Estados Unidos, trabalhar, investir nos Estados Unidos, busca entender o seu mercado, busca entender a sua área, a sua indústria, a cultura da sua indústria. Isso vai facilitar muito a sua vinda. Isso facilita muito a sua inserção dentro do mercado. O Francisco, tem aqui a participação de mais um dos nossos ouvintes e seguidores. Eu vou abrir aqui a mensagem dele. É o Cristiano. E aí ele volta no assunto que a gente estava falando agora há pouco, das pessoas que buscam trabalhar aí nos Estados Unidos, não necessariamente empreender. Você vê que esse é o assunto que mais chama a atenção dos nossos seguidores aqui. E aí o Cristiano está dizendo que hoje ele é formado em engenharia civil, mas no passado ele foi bem rebelde. E ele pergunta: quem tem uma passagem por crime leve na polícia pode tentar o visto ou melhor não? Crime leve, eu gostei. Uma passagem por crime leves. Cristiano, até depois conta pra gente aqui, se você quiser, claro, né? O que seria, até porque de repente pode ajudar o Vicrota a entender, né? Assim, existem empecilhos e existe uma preocupação. A soberania de um país, ela tem que ser protegida, sem sombra de dúvida. Eu costumo fazer uma analogia, pensa em um condomínio, né? Os Estados Unidos é o condomínio onde você vive nele. É óbvio que você quer dar uma olhada na portaria, quem está entrando e quem está saindo, você quer ter uma referência, você quer entender o que está acontecendo. E aí vários fatores pesam nessa análise. Então, vamos pensar que eu tenho um turista vindo e ele vai fazer uma solicitação e há 10 anos atrás ele teve uma passagem criminal leve, né? Vamos dizer, eu gostei da terminologia utilizada, uma passagem criminal leve. Eu estou tentando entender, mas a gente chega lá. É óbvio que a interpretação que vai ser feita pelo agente
é bem distinta de uma interpretação que vai feita pelo agente de uma pessoa que é um ex-presidiário sem emprego, que acabou de sair por ter cometido um crime pesado, né? Vamos dizer assim, algo sério, né? Terrorismo, por exemplo, prática de terrorismo, sem sombra de dúvida, é algo que os Estados Unidos jamais vai te admitir, né? Pessoas envolvidas com escândalos de pornografia infantil, alguns dos crimes que os Estados Unidos realmente condena, tráfico humano de pessoas, são tráfico de drogas, tudo isso são indícios de que essa pessoa pode desviar da sua intenção de turista. Então eu acho que em resposta, para tentar ajudar ele aí um pouco, sim, óbvio que infrações menores elas têm um peso muito menor. A pessoa que vai fazer a sua análise é uma pessoa dentro do consulado e eles estão trabalhando dentro do consulado por terem uma similaridade melhor com a cultura brasileira, terem tratados com o governo brasileiro para entender a seriedade daquilo que ocorreu. E o lapso temporal, né, o tempo da ocorrência, como você reagiu, se você é um foragido da polícia, talvez você não consiga, mas se você respondeu pelo seu crime, teve lá, pagou uma pena de contribuição para a sociedade, foi preso por algum período, ou uma reclusão ou algo assim, todo mundo é ser humano, gente, todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de se corrigir. Então eu preocuparia muito com a gravidade, então você já falou que é algo leve, e preocuparia um pouco com o lapso temporal de quanto tempo tem que isso ocorreu e como você respondeu a essas consequências legais. Óbvio, descumpriu ordem judicial, se mostra que você é uma pessoa que não tem muita condução ética, né, da sua vida, ou uma condução na prática, realmente várias infrações, vários crimes, realmente isso tudo complica. Mas é o caso a caso, não tem jeito, depende do agente que vai fazer a análise do seu pedido. O Cristiano contou aqui, Vicrota, ele falou que essa passagem dele é que ele estava num carnaval em Diamantina, típico carnaval de Diamantina aqui no interior de Minas, e que não tinha banheiro para todo mundo, e ele e alguns amigos foram detidos por fazer xixi na rua, e aí estipularam uma multa muito alta e ninguém ia pagar, só isso, diz ele aqui. Não, na verdade não é um crime, é mais uma situação de contravenção, talvez, né? Não é necessariamente uma passagem por um crime, alguma coisa que seja ofensiva à vida das pessoas, né, o Vicrota? Não, culturalmente compreensível, inclusive, Carnaval de Diamantina, dá para compreender a situação do Cristiano. Eu acho que ele não vai ter grande problema. E se ele tiver algum problema, provavelmente durante a entrevista o oficial consular vai perguntar para ele, você tem uma passagem, o que foi? Ele vai ter oportunidade provavelmente de questioná-lo isso, tá? Uhum. De responder e justificar e explicar. Muito bem. Ô Vicrota, a gente está chegando já ao fim aqui da nossa entrevista, e aí, de maneira geral, até pra gente, digamos, passar a régua aqui na conversa, eu queria que você desse para os nossos ouvintes e seguidores, de maneira objetiva, porque a gente tem mais um minutinho aqui para encerrar o programa, dicas para quem está pensando em ir para os Estados Unidos, seja com visto de turismo, com visto de trabalho, tentando green card, as dicas mais gerais possíveis. O que as pessoas devem fazer? Primeira regra, e o que causa mais problema para as pessoas que às vezes causam algum fato que causa prejuízo para o perfil imigratório, não minta para o governo americano. Tá? Mentir pode causar o banimento e você nunca mais entrar dentro dos Estados Unidos, seja mentir num formulário, seja mentir para um agente, seja mudar a sua fala para um oficial no momento de uma entrevista ou da entrada no país. Essa é a regra principal. Segundo, é um país aberto, precisa do turismo, precisa do seu visto, precisa do seu dinheiro, precisa de você trabalhando para ele, desde que você cumpra as regras. Talvez um ponto que possa ajudar muito, Rodrigo, eu gosto muito de divulgar informações corretas. No nosso site a gente tem muito sobre qual visto que pode, como que faz, e ajuda muito. Nós também somos muito abertos a casos específicos. Infelizmente, a imigração ela cuida muito de casos específicos, né? Existe uma certa generalidade, igual a gente falou hoje, mas os casos específicos são bem detalhados. Sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, o que a gente puder ajudar em casos específicos. Mas o meu conselho objetivo é: não minta, ande dentro da lei e siga a sua intenção, que vai ter um caminho para ela. Se não for agora, a receita do bolo vai estar lá para você aprender e conseguir fazê-la no futuro. É um projeto.
Então, você falou que tem um site nesse finalzinho de bate-papo aqui. Passa o seu site para quem está nos acompanhando e de repente está interessado em conhecer mais a fundo e pode contactar você também. Ótimo, é o www.vicrotalaw.com, WYKROTALAW.com, tá? Fiquem à vontade, gente, tem muita informação legal e eu acho que pode ajudar bem a nossa comunidade. A gente tenta divulgar muita informação técnica para ajudar a comunidade. Francisco Vicrota, advogado especialista em vistos de trabalho, radicado nos Estados Unidos, te ajudando a entender um pouco sobre a dinâmica de trabalho e de investimentos no país norte-americano. Francisco Vicrota, muitíssimo obrigado, foi muito bom o bate-papo contigo aqui, tenho certeza que esclareceu a dúvida aqui de muitos dos nossos ouvintes e seguidores. Até uma próxima oportunidade. Rodrigo, obrigado, também agradeço demais o outro convite, vocês como sempre extraordinários, muito obrigado mesmo, muito legal poder participar e ajudar. Contem sempre com a gente aqui, com a nossa equipe. Mais uma vez, muito obrigado, Vicrota. A gente vai ficando por aqui. A Live do Tempo, que teve os trabalhos técnicos de Juliana Moura, a nossa Juju, no comando da live, o Paulo Duarte e a Sabrina Guedes. Para você que segue na Super, vem aí o Alerta Super com o Ricardo Sapia. Eu volto amanhã às 7 no Super N e às 3 aqui na Live do Tempo. E amanhã a gente vai falar sobre o fechamento do comércio não essencial em Belo Horizonte. Se prepare. Super obrigado pela audiência, pela sintonia.